Ana Leal, boa tarde, bem-vinda ao canal do Desenvolvimento Local. Obrigada. Para começar, vou-te pedir para te apresentares e falar-nos do teu percurso e o que te levou a este mundo do desenvolvimento local. Muito obrigada pelo convite. É um gosto estar convosco e poder participar no vosso projeto. Como início de conversa, eu nasci numa aldeia do Concelho de Torres Vedras, do distrito de Lisboa, não muito longe de Lisboa, e estive sempre muito habituada a viver em comunidade. As pessoas todas se conheciam na aldeia, participavam nas atividades, quer do trabalho da agricultura, porque a grande maioria dessas pessoas eram pessoas que trabalhavam na agricultura, e eu estive sempre muito habituada a participar também. Os meus pais, especialmente o meu pai, fazia parte de uma comissão de moradores que nos anos, talvez 80, ao final dos anos 70, anos 80, naquela aldeia particularmente, que é a Maceira de Dois Portos, não havia água canalizada, e eu lembro-me do meu pai e outros moradores da aldeia andarem a cavar as valas para poder trazer a água para a aldeia, para depois haver fontanários, para as pessoas terem acesso à água. Portanto, esta questão da comunidade, eu acho que está muito enraizada em mim, devido também à minha vivência enquanto criança e enquanto adolescente, que depois eu vim para Lisboa com cerca de 20 e poucos anos, portanto depois acabei por vir estudar e acabei também por começar a trabalhar, mas indo sempre às minhas origens, não é? E continuando a acompanhar estas questões comunitárias e esta vivência e esta entreajuda. Por exemplo, outro exemplo que eu me recordo é as vendimas. Portanto, aquela zona é uma zona de muito cultivo da videira e do vinho, e eu lembro-me que nós fazíamos lá em casa as vendimas e depois íamos fazer a dos vizinhos e assim sucessivamente. E, portanto, havia entreajuda. Hoje em dia isso já não é a mesma coisa. As aldeias não é só no interior que há o despovoamento. Aldeias aqui muito próximo de Lisboa também já não estão tão povoadas e esse espírito comunitário, infelizmente, perdeu-se um bocadinho, mas ainda continua e, portanto, este gosto, porque estas coisas da comunidade é preciso gostarmos, porque quando estamos a fazer um frete as coisas não resultam muito bem, porque o gostar implica envolvência, implica partilharmos, implica assumirmos compromissos com os outros e gostar que as coisas corram bem e gostar de atingir resultados. E eu devo isso muito a esta vivência que eu tive do lugar onde nasci, cresci e vivenciei. E entre esta época e hoje, como é que foi o teu percurso aqui em Lisboa? A partir do momento que chegaste aqui, como é que te chegaste a envolver nessas dinâmicas? Não sei se foi logo ou se houve ali um hiato de tempo. Pronto, conta-nos um bocadinho mais como é que depois viveste os bairros em Lisboa. Sim. Não foi logo. Inicialmente a preocupação haviam outras preocupações. Eu vivi inicialmente ali na zona de Arroios, Alameda, Arroios, vivi ali bastante tempo, sei lá, cerca de 15 anos, por aí. Eu só vim aqui para Marvila no ano 2000, portanto nós tínhamos aqui uma casa e eu vim para cá, decidi vir para cá e toda a gente dizia, mas olha que aquilo ali não há nada. E eu dizia,
deve haver alguma coisa. Mas antes disso, as preocupações eram outras, como eu dizia. Era mais o trabalho, o estudar, porque depois eu acabei por começar a trabalhar e acabei por fazer a minha formação académica à noite, como trabalhadora estudante, e a envolvência era mais essa, devo confessar. Portanto, a participação ativa enquanto comunidade é realmente esta agora, e há cerca de grupo, e mais exatamente no grupo comunitário de Marvila Antiga. O grupo surgiu, eu tive uma vizinha que me falou, ali da minha vizinha aqui da rua, e eu fui assistir uma reunião e tudo aquilo me fez sentido, ou seja, a partilha, várias entidades e os moradores em conjunto, e depois também houve aqui um empurrão pelo professor Rocamar, professor Rogério Rocamar, que fez, salvo erro, em 2018, 19, não sei precisar, mas foi por aí, eu e as datas, em que o professor Rocamar organizou um evento ali na Biblioteca de Marvila, onde trouxe vários grupos comunitários de Lisboa, e não só, de fora de Lisboa também. Trouxe as entidades locais, a Câmara Municipal, a Polícia Municipal, a GEBALIS, no fundo, trouxe ali um conjunto de pessoas e entidades que, melhor ou pior, estão sempre em ligação. E a forma como o professor Rocamar apresentava as questões e abordava essas questões e dava-lhe a sua importância e a forma como ele as abordava, eu identifiquei-me absolutamente com a forma de abordar as questões e também com o formato que era dado, que é envolver as pessoas, os moradores, especialmente, envolver as entidades que têm a ver diretamente com a vida desses moradores ou com as entidades que estão residentes no território e as pessoas que trabalham nessas entidades, porque também passam uma parte da vida nas empresas e, portanto, estão por aqui, e fez muito sentido toda aquela dinâmica. Portanto, voltando um bocadinho atrás, eu estive vários anos que devo confessar que não me envolvi muito, apesar de haver também, porque Lisboa, se nós formos ver bem, nós temos sempre aquele bichinho, eu digo nós, que apesar de não ter nascido cá, mas há sempre aquele bichinho do bairro, ou seja, há o prédio, o condomínio, mas depois há a zona circundante, mais que não seja, agora já não há muito, mas na altura eram os senhores que vendiam a fruta, que vendiam o pequenino café, ou seja, tudo aquilo era uma comunidade e ao passado algum tempo nós já nos identificávamos muito bem, era o bom dia, boa tarde, já era ali quase que uma família naquela zona circundante e, portanto, eu nunca senti muito o afastamento daqueles vizinhos que nem sequer se conhecem, passam e nem um bom dia, nem uma boa tarde. Aliás, eu normalmente, quando isso acontecia, dava sempre o bom dia ou boa tarde, mesmo que não tivesse o cumprimento de volta. Portanto, eu não me adaptei mal a Lisboa, porque as pessoas diziam Lisboa é um mundo, não há muita... as pessoas não se conhecem, aquilo é um... Eu nunca senti muito isso, se calhar tive sorte, mas nunca senti muito isso, porque eu acho que também depende muito do nosso posicionamento perante o sítio onde estamos e perante o que nos rodeia. Porque se nós encararmos o que nos rodeia como estranho, aí estamos a contribuir para que seja mais um estranho que está a chegar a um determinado sítio. Se nós encararmos o sítio que nos rodeia
como é o sítio que nós vivemos, é o sítio que nós trabalhamos, e temos que, convivemos, queremos conhecer as pessoas sem ser intrusivos, mas participando e partilhando na vida daquela comunidade, quer seja a comunidade vizinha, quer seja a comunidade onde se trabalha. E, portanto, eu como tenho, penso eu, alguma facilidade no relacionamento, então nunca senti muito aquilo que muitas vezes se fala, que é completamente estranho, é um mundo à parte e a pessoa é quase que invisível no meio da multidão. Nunca senti isso, de todo. Nem naquele, falaste dos períodos, nem no primeiro período também? Nem no primeiro período. Também eu, quando vim para Lisboa, vim morar com uns familiares. E, portanto, havia aquela envolvência familiar e, portanto, não caí aqui de paraquedas, tive essa sorte. E, portanto, também como o sítio onde eu vivia era relativamente perto dos fins de semana, normalmente eu ia à casa e havia sempre não ficava aqui sem retaguarda, digamos assim. E, portanto, nunca senti aquele impacto de agora uma cidade tão grande e eu agora o que é que eu faço aqui no meio disto tudo. Não, habituei-me muito bem e não estranha muito, E talvez fosse por isso, talvez fosse por ter essa retaguarda, sim. Qual é o teu olhar sobre a evolução dos bairros e da cidade no geral, nas últimas décadas? Quando eu cheguei aqui, eu tive uma altura em que fiz as obras e depois quando vim mesmo para cá morar, senti que faltava aqui quase tudo. Ou seja, eu vinha da zona de Arroios, Praça do Chile, em que nós saíamos à rua e tínhamos tudo, o cafezinho do bairro, o lugar para fazer as compras, tudo. E aqui não havia nada. E o que havia não era assim muito longe, mas tínhamos que ter um transporte ou apanhar um transporte. E quando eu cheguei cá, agora eu moro aqui na rua Fernando Palha e atualmente já passam ali 2 autocarros. Mas quando eu cheguei cá, nem os autocarros ali passavam. Tinham sido retirados, não sei bem porquê, e portanto passavam na rua abaixo e não havia absolutamente nada. E eu percebi que esta zona foi uma zona muito rica em indústria, em fábricas. Estás-te a referir a Marvila, sim. Portanto, vinham para aqui milhares de pessoas diariamente trabalhar e isso fazia com que também existisse muita atividade de comércio. A parte havia os bancos, tudo. E, entretanto, essas fábricas foram fechando gradualmente. E, portanto, quando eu chego, apesar de algumas dessas fábricas já terem tido fechado há mais tempo, mas tudo isso foi acabando. Eu lembro-me que quando eu cheguei, por exemplo, havia um banco ali na rua, que depois, passado pouco tempo, também desapareceu. E, portanto, as pessoas nem sequer uma caixa multibanco tinham. Quando eu cheguei, também havia uma farmácia na rua de cima, que passado algum tempo também desapareceu. Ou seja, eu pensei assim, bom, eu tenho alguma facilidade porque ou vou apanhar o transporte público ou o carro no meu transporte particular e vou comprar o que eu preciso e não é? Mas estas pessoas que vivem aqui e que podem não ter essa facilidade ou por questões de mobilidade ou o que seja, é muito complicado. Isto, portanto, estamos a falar, 20 anos parece que não, mas passam num instantinho. E eu senti depois que, aliás, muitos desses problemas ainda persistem. As pessoas, entretanto, foram tendo alternativas.
Entretanto, os autocarros também começaram a passar ali na rua, portanto, as pessoas também podem ir fazer as suas compras, eventualmente de transportes públicos, se tiverem mobilidade para isso. Mas esse problema de ter à sua disposição o comércio básico, para as necessidades básicas, ainda persiste. Hoje existe uma certa expectativa que aquilo que está a surgir de novo, nomeadamente os novos empreendimentos, possam fazer aqui o casamento do novo e do velho. Que normalmente, quando surgem estes empreendimentos, é visto como aqueles e os outros. Ou seja, há aqui, digamos que uma separação, não é? E era bom que isso não acontecesse, especialmente porque para que surgissem nessas urbanizações serviços que permitissem aos outros que já cá estavam e já cá estão usufruir e não sentir tanto o choque de não ter absolutamente nada. Não é? E parece que isso está a acontecer gradualmente, porque ainda está muito em construção e prevê-se que haja outras construções, mas já os restaurantes, aquilo é a primeira coisa que aparece, alguns cafés, uma clínica que já surgiu aqui, eventualmente irá aqui surgir uma farmácia, mas, por exemplo, aquela parte das compras básicas, e nesta zona, apesar de ser grande, não é? Porque não existe praticamente nada. E este tipo de serviços, comércio e não só, não aparecem por decreto, não é? Portanto, tem que haver quem tem o seu negócio precisa de ter garantias de que vai ter o seu negócio a prosperar e, portanto, por isso é que provavelmente, entretanto, as pessoas foram saindo e não voltaram e não tem havido também nada. Eu espero, muito sinceramente, que haja uma alteração quanto a isso e que este novo edificado que está a surgir e tudo este envolvente que seja muito positivo também nesse aspecto para as pessoas que cá vivem. Tem já alguns dados concretos sobre esta reabilitação e esta requalificação que querias partilhar? Aqui os dados são a primeira urbanização aqui com significado nesta zona é realmente aqui a urbanização da Prata, não é? Esta urbanização que está aqui em construção, mas que já tem cerca de 50% construído e, portanto, é suposto estarem aqui a viver, não sei precisar, mas já há muitas pessoas. A próxima, dentro do projeto, há também outra urbanização aqui ao lado, que é na zona da Matinha, que é antes do Parque das Nações, que também se prevê que surjam ali, para além dos edificados para a habitação, serviços e eventualmente até um hotel e outros serviços. Portanto, isso significa o quê? Significa que tudo isto também vai alterar muito aquilo que é atualmente e aquilo que vai passar a ser, não é? Porque quando houve a Expo 98 e depois houve aquele boom de construção e de serviços e de toda aquela dinâmica que hoje existe na freguesia do Parque das Nações, portanto, quando nós saímos do Parque das Nações e chegamos a Marvila, parece que chegamos a um mundo completamente diferente, não é? Portanto, é uma coisa absolutamente... É suposto que tudo isto fique mais igual. Não igual, porque aquela zona foi construída de raiz toda, basicamente aqui não. Aqui tem que haver o casamento entre o histórico, entre o velho e entre aquilo que vai ser novo. Eu espero que os promotores e
e as E entidades... como é que se faz este casamento? É espontâneo? É por autogeração? Ou há mediadores nisto? Este casamento não é fácil, mas tem alguns sinais que ajudam a que seja possível. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, aqui do Parque Ribeirinho, da urbanização da Prata. Portanto, há a urbanização em si e depois, junto ao Tejo, há um espaço imenso de jardim em que se pode, que é aberto ao público, portanto é um espaço público, e isto é aquilo que eu chamo um bom casamento, porque toda a gente pode usufruir, e não só as pessoas que eventualmente estejam ali ou que morem ali. Portanto, isso daqui, aquela zona estava abandonada, aliás, como grande parte da zona do Porto de Lisboa, não é? Portanto, havia o Porto de Lisboa e depois havia a cidade deste lado. Portanto, houve a abertura em várias zonas da cidade, e aqui também, e aqui, daquilo que está previsto, este parque vai até ao Parque das Nações. Portanto, vai ser construído depois o resto, e, portanto, a população, o velho e o novo, podem perfeitamente aceder a este espaço, que é um espaço fantástico, e usufruir, que é muito bom. Depois, as vias, a mobilidade e as vias por exemplo, se nós formos, e bem, ali à urbanização da Prata, temos passadeiras, temos as vias devidamente assinaladas, mas se viermos um bocadinho mais para trás, ali na Rua Fernando Palha e nas ruas contíguas, o piso está uma lástima, passadeiras não existem, etc. Ou seja, cá está, aqui falta o casamento, porque as pessoas não podem estar num espaço, eu chamar-lhe, sem exagerar, degradado, um espaço público degradado, e depois ao lado, a poucos metros, tem um espaço bem conservado. Ou seja, as entidades públicas e não só têm que perceber que a dignidade das pessoas é igual e todos têm direito a ter esse espaço cuidado. Já não falando depois noutras questões que são provavelmente mais particulares, nomeadamente o isolamento das pessoas com mais idade, enfim, mas aí já são outras questões. Mas falando especialmente no tal casamento de espaço público e da dignidade que é dada, tem que ser igual, tem que haver a mesma atenção e tem que haver condições idênticas àquilo que é novo versus aquilo que não é novo. Não pode ser deixado ao abandono. E às vezes parece que aquilo foi abandonado, ficou ali para a eternidade, nunca mais ninguém se lembra, e o resto continua. Isso não pode ser. E por isso o papel da comunidade e dos grupos comunitários, nomeadamente, é chamar a atenção para estas questões, chamar a atenção dos poderes públicos para estas questões e também, de certa maneira, influenciar as entidades privadas que operam no território para a responsabilidade social que essas entidades também têm no território. Porque nada é uma ilha. Pode ser uma ilha, mas não se prevê que, sendo só uma ilha, que a coisa funcione muito bem. Portanto, tem que haver responsabilidade social também. E por isso é que, voltando aqui ao grupo comunitário, especialmente o Marvila Antiga, nós temos um conjunto de entidades no grupo, para além dos moradores, das entidades que trabalham, também estes promotores, a VIC, Properties e outros, que estão fazem parte do grupo comunitário, para que estas coisas também possam ser conversadas. Eu recordo-me, é sempre o antes e o depois da pandemia, foi antes da pandemia, em que houve aqui uma sessão de esclarecimento, até foi aqui no Clube Oriental de Lisboa,
onde esteve a Vic Properties, onde esteve a Câmara Municipal, onde esteve a Junta de Freguesia e houve uma excelente adesão dos moradores, também para perceber o que é que se ia fazer aqui e o que é que estava previsto, porque muitas vezes as pessoas reagem mal porque não têm informação. E nos tempos que correm, nós vivemos naquela que é chamada uma sociedade de informação, não faz nenhum sentido que as pessoas não tenham informação do que é que se passa na sua rua, na sua freguesia. Não faz nenhum sentido. E, especialmente as pessoas com mais idade têm se calhar um bocadinho mais dificuldade, mas têm que também ter essa informação. Porque quando se lhe explica às pessoas, quando se diz às pessoas como é, o que é que vai ser, as pessoas podem não concordar, mas sabem, é transparente. E muitas vezes isso falha muito. As coisas acontecem, está previsto, e depois o que é que acontece? Na maior parte das vezes as pessoas reagem mal, porque não conhecem, não têm essa informação. E o grupo comunitário, ao ter esta envolvência, em ter as entidades presentes e os moradores presentes, e tentamos também, dentro daquilo que chega ao nosso conhecimento, transmitir, para que as pessoas tenham essa informação. Ainda voltando ao casamento, do novo e do velho, eu acho que o casamento vai resultar, leva tempo, porque tudo leva tempo, mas acho que, para já a zona, agora voltando um bocadinho quando eu cheguei cá, os acessos, e estavam os acessos, estou a falar aqui da Infante Dom Henrique, por exemplo, estavam pior cuidados. Agora não havia ciclovias, e agora vai-se notando gradualmente uma melhoria também nesse aspecto, nos acessos, não é? E é gradual, leva o seu tempo, mas eu tenho esperança que corra bem. É uma freguesia que é grande e pronto, tem as questões topográficas típicas de Lisboa e também tem bairros muito diferentes. É verdade. Como é que se gera isto em termos de grupos comunitários, etc.? Porque chegaste quase a uma demonstração de A mais B do porquê que o papel do grupo comunitário é essencial para estes casamentos, porque antes de casamento deve haver primeiro, as pessoas devem se conhecer, não é? Exatamente. A priori conhecem-se, aproximam-se, dialogam e em algum momento no fim da linha acontece o casamento, não é? Então, para um território desta dimensão, como é que funciona esta mecânica do grupo comunitário? Como que isto concretamente se organiza? Marvila tem 6 grupos comunitários. No fundo, abarca quase toda a freguesia. E onde não há grupo comunitário, estou-me a lembrar, por exemplo, ali do bairro das Amendoeiras, há uma associação de moradores. Portanto, há representatividade a esse nível em todos os bairros. E ao longo destes anos, e talvez também muito porque o professor Rogério Rocamar tem diversos grupos que ele foi construindo, onde estão esses grupos comunitários, de Marvila e não só, mas também já fizemos um encontro só com os grupos comunitários de Marvila. E o que é certo é que hoje todos nos conhecemos e toda a gente conhece as pessoas do grupo, fazemos coisas em comum. E apesar de... Do grupo de grupos, estás a dizer? É. Sim. Portanto, temos já toda a gente conhece a pessoa do grupo comunitário do bairro da Flamingo, ou a pessoa do grupo comunitário dos Loios, ou do Armador, portanto, já há aqui um conhecimento pessoal de cada grupo. Cada bairro tem as suas características. Marvila Antiga é, talvez,
talvez não, certo mesmo, não tem habitação municipal. Portanto, todos os outros bairros têm uma forte componente da habitação municipal, não é? E, portanto, têm muito esses problemas inerentes à falta de habitação, à questão da manutenção do edificado, enfim, tem muitas questões, mas há questões que são transversais. Nós temos aqui um grupo comunitário, o nosso vizinho, que é o Quarto Crescente, que é muito, muito ativo, e que abarca aqui esta zona logo a seguir aqui à Marvila Antiga, e nós juntámos Marvila Antiga e o Quarto Crescente e fizemos um grupo de trabalho dos transportes e mobilidade. Fomos fazendo várias reuniões, eles já tinham um trabalho de casa feito, porque já andavam nesta luta há muito mais tempo, e havia estudos, especialmente de pessoas da academia, como o Henrique Chaves, e o que é que fizemos? Uma petição que já apresentámos na Assembleia Municipal de Lisboa, já a fomos apresentar em sede de reunião, e estamos esta petição que teve como tema mobilidade e transportes foi um trabalho exaustivo, foi um diagnóstico exaustivo de toda a freguesia de Marvila, porque nós percebemos que as dificuldades não eram só de Marvila Antiga ou da zona do Quarto Crescente ou da zona da Flamenga, não. As dificuldades eram globais. E então fizemos um trabalho exaustivo de diagnóstico desta matéria. E apresentámos o problema e apresentámos as soluções, as eventuais soluções, se é que quem de direito irá seguir ou não as nossas soluções. Porque em Marvila, aqui muito próximo de nós temos um bairro que é o bairro da Prodac, que ainda não passa lá um autocarro público. Portanto, em 2024, há pessoas que ainda não podem apanhar o autocarro a alguns metros da sua casa. Bairros como, por exemplo, a Flamenga, o Flamenga e não só, nós percebemos que os bairros funcionam como ilhas. Este aqui não, mas lá em cima, para lá da linha férrea, os tais outros bairros, funcionam como ilhas, ou seja, fez-se a ilha, colocaram os transportes a rodar à volta da ilha, mas depois dentro do bairro ou não há ou são muito deficitários. O que significa que as pessoas têm sempre que sair do seu sítio para ir, e à volta desses bairros existem vias que são quase vias rápidas. E, portanto, aquilo está ali o bairro, e depois são vias rápidas que passam ali, e depois e no bairro, não é? Pronto. E isto é o não ir ao sítio, o não ir ao local, o não perceber as reais necessidades das pessoas e fazer um plano de transportes e não ter em conta as reais necessidades das pessoas. Outra questão muito importante que nós focamos nessa petição foi, por exemplo, somos uma das freguesias que temos a felicidade de termos autocarro, metro e comboio. Temos a linha de cintura que passa aqui e, portanto, as pessoas podem usufruir. A estação de Braço de Prata, que é aqui ao lado, muito bem, mas depois chegamos ali ao Apiadeiro de Marvila e os comboios ou não param, porque algumas composições são maiores que o Apiadeiro e, portanto, quando assim é, eles passam e não param, e ao fim de semana nem sequer param. Portanto, as pessoas que vivem e que precisam de apanhar o comboio não conseguem. Portanto, há aqui umas quantas questões e nós chamamos a atenção às entidades e a quem de direito e demos ali algumas soluções, porque hoje fala-se naqueles autocarros, Lisboa tem vários daqueles autocarros de bairro mais pequeninos
que podiam aqui colmatar algumas das necessidades que as pessoas hoje sentem, porque se é uma pessoa nova e com bastante mobilidade, pode sair do seu sítio e vai num instante, daqui a 10 minutos, um quarto de hora a andar e apanha o autocarro ou o que seja. Mas se for uma pessoa com uma fraca mobilidade, não consegue. E, portanto, fica na questão dos bairros sociais, para além da questão dos elevadores, que muitas habitações destas, os elevadores não funcionam. Para além de estarem presos no sítio onde moram, as pessoas não podem ir apanhar o autocarro para irem. Portanto, todas estas questões são problemas das pessoas e, portanto, são transversais a todo o bairro. E, portanto, os grupos comunitários, no fundo, têm aquelas questões que são questões próprias, mas depois têm estas questões todas transversais que tocam a todos. E nada como unir esforços e conversar e, no fundo, lutar tudo por esta e por outras causas que são tão importantes na vida das pessoas. E envolver também, obviamente, quem de direito com capacidade para ajudar a resolver, porque se nós nos limitarmos a protestar e não fizermos nada no sentido de envolver as pessoas que têm capacidade de decisão, porque, como diz o Luís Reis ali do Quarto Crescente, nós queremos fazer parte da solução, não queremos fazer parte do problema. Portanto, queremos estar com quem de direito que resolva e apresentar algumas soluções para o problema. É assim que nós vemos as coisas, porque é assim que se consegue dar passos, nem que sejam pequenos, mas dar alguns passos. E é este o nosso trabalho comunitário, step by step, vendo os problemas e percebendo como é que nós podemos atuar, com que pessoas. Nesta última reunião do Grupo Comunitário Manuel Vila Antiga esteve lá o Sr. Presidente da Junta de Freguesia. E nós normalmente também envolvemos sempre a Junta de Freguesia, porque é uma entidade local que tem como responsabilidade o executivo da freguesia, portanto tem que ser sempre envolvida nestas questões e na solução. E, portanto, fazemos sempre isto, porque gritar só por gritar eu acho que não leva a lado nenhum. E a nível dos grupos, tu já observaste diferenças notáveis no modelo de funcionamento ou achas que há uma matriz comum e como que isto se articula? A matriz comum é o facto de... Mencionaste que, por exemplo, em Marvila há 6, não é? Sim. A matriz comum aqui é estar presente na composição dos grupos, os moradores e as entidades. É a matriz comum, porque não podia deixar de ser. E depois a organização também acaba, é engraçado, depois nós acabamos por aprender uns com os outros. Em termos de organização dos próprios grupos, que são grupos absolutamente informais, não é? Há por exemplo, o Quarto Crescente, que está muito bem organizado e também é um grupo já, tinha um secretariado, que são as pessoas que são encarregas de organizar os e-mails, enviar os e-mails, a comunicação, e nós, depois, no Marvila Antiga, também fazia sentido nós termos aqui um grupo que pudesse, também lhe chamamos de secretariado, e que fica encarregue de organizar as reuniões, portanto, tudo isso. Portanto, vamos aprendendo um bocadinho uns com os outros, porque eles, e nós fazemos a mesma coisa, somos convidados e também convidamos as pessoas para estarem, se quiserem, presentes nas nossas reuniões, porque é interessante também partilharmos informação, só assim faz sentido. Agora, o que pode não ser tão comum são algumas questões, por exemplo, nós aqui não temos a questão das habitações sociais com dificuldades, por exemplo, da questão dos elevadores, mas também temos a questão da mobilidade, também temos a questão dos transportes, também temos a questão da higiene urbana, em alguns casos, que eles têm muito, em alguns. Também há aqui
questões que são absolutamente transversais e outras que são questões de cada bairro por si só. Mas eu diria que a matriz de funcionamento é muito idêntica em todos eles. Muito idêntica em todos eles. Há questões nas quais achas que a existência e o papel do grupo foi determinante, já nos últimos anos? Ou seja, consegues identificar, na tua opinião, sempre uma questão de ponto de vista, não é? Em que tu achas que se não existisse o grupo comunitário, o caminho que se teria tomado talvez era diferente? Sim. Há uma coisa que é muito importante, que é, hoje em dia, as entidades competentes já sabem o que são os grupos comunitários. Ou seja, os grupos comunitários hoje são uma realidade para essas entidades. A freguesia de Marvila, se calhar, não sei se aí é desconhecimento meu, mas a freguesia de Marvila sempre teve, especialmente este presidente, o António Videira, ele sempre fez questão de envolver os grupos comunitários. Aliás, os grupos comunitários têm assento na Comissão Social de Freguesia de Marvila. Esta nossa ação faz com que hoje toda a gente, quando se fala em grupo comunitário, as pessoas sabem o que é um grupo comunitário, sabem que eles existem, sabem que as pessoas estão a fazer coisas, sabem que são ouvidos, não é? E isto é logo, direi eu, meio caminho andado, porque não é um grupo ali que se juntou uma vez, não. Os grupos foram criando o seu espaço, e não só localmente, nos bairros onde estão, mas fora desses bairros, falando com as entidades e criando o seu espaço próprio. E isso acho que é o principal destaque. Depois fomos fazendo coisas como a nossa petição do grupo de transportes, a intervenção em alguns aspectos. Por exemplo, nós, o grupo comunitário Marvila Antiga, faz questão de fazer as suas reuniões mensais sempre na casa dos parceiros. Nunca fazemos no mesmo sítio. Esta última foi realizada na Sociedade Musical 3 de Agosto, que é nosso parceiro, ali no Palácio Marquês de Abrantes. Anteriormente, portanto, foi setembro, agosto não fizemos porque agosto foi férias, mas em julho fizemos na Associação Esterjance, que é uma associação que tem creche e primeiro ciclo aqui em cima, no Vale Formoso de Cima, e, portanto, nós vamos percorrendo sempre as entidades. Isto porquê? Porque, para já conhecer e levar as pessoas que estão no grupo e que vão às reuniões do grupo a que conheçam essas entidades. Porque algumas pessoas não conhecem. Eu lembro-me que em junho tivemos a nossa reunião na Casa de São Vicente, que é uma EPSS que tem pessoas deficientes residentes e não só. É um sítio absolutamente extraordinário e tem ali muitas valências e é um edifício lindíssimo e tem pessoas muito dispostas a ajudar e a fazer coisas e muitas das pessoas que foram à reunião e que estiveram connosco nessa reunião de junho não conheciam a Casa de São Vicente, aliás, não conheciam. Provavelmente já tinham ouvido falar na Casa de São Vicente. Agora, entrar na Casa de São Vicente, perceber todas as valências que a Casa de São Vicente tem, o trabalho que aquelas pessoas fazem em prol dos seus utentes e não só, não sabiam. Portanto, se nós não conhecemos o sítio onde estamos, o bairro onde estamos, também não nos podemos envolver, porque lá está, é o desconhecimento. E, portanto, a nossa ideia é, vamos fazer as nossas reuniões nos nossos parceiros, quem vai lá conhece ou fica a conhecer
e tudo isto é uma dinâmica e que tem que resultar muito bem. E os parceiros também gostam de nos receber, porque estão sempre, abrem-nos sempre as portas, nunca tivemos ninguém que dissesse, não venham cá, por amor, nunca, estão sempre, são os primeiros a dizer para nós estarmos lá e para irmos e somos sempre excelentemente recebidos e isto é o que é a comunidade e é o que é estar em comunidade. Achas que há uma dimensão no sucesso dos grupos comunitários que tu estavas a descrever, ligada ao facto que na cidade, e ainda para mais numa cidade grande, em 2024, as pessoas estão mais isoladas do que antigamente e então isto, de uma certa forma, vem colmatar e trazer novamente o sentido de comunidade e o contacto humano que talvez decresceu. Não sei, há pessoas que acham que estamos mais isolados hoje, cada um atrás do nosso ecrã e no nosso apartamento. Achas que há uma dimensão destas ou não? É mesmo um instrumento novo e que é objetivamente útil para desenvolvimento e não é tanto esta dimensão de se juntar e de conviver? De facto, qual é a dimensão? Podem existir as duas, sim, mas não sei qual é a tua opinião. De facto, nota-se que há um isolamento maior. Ou isolamento porque as pessoas são obrigadas a estar isoladas, especialmente as pessoas mais idosas, que sabemos que existem milhares de pessoas em Lisboa que estão numa situação de isolamento. As pessoas também não partilham muito porque é a sua casa, é o seu trabalho, depois são os gadgets e outras distrações e, portanto, o sair e conviver com o outro no seu prédio, na sua rua, é uma coisa que não está em potencial, de facto. O que os grupos comunitários tentam fazer, e falando aqui no que eu pertenço, é tentar, nem que seja só um bocadinho, abanar este problema, não é? Gostávamos, por isso é que também fazemos alguns eventos, um deles que fizemos, salvo erro, em abril, março, já não sei precisar, abril, foi o Dia da Beleza, em que convidámos os vizinhos e outras entidades a vir estar, até foi aqui neste espaço, a estar uma manhã, depois convidámos as senhoras que têm serviços de cabeleireiro, um barbeiro, e os vizinhos vieram cá e tiveram um bocadinho ali, um arranjo de cabelo, um arranjo das senhoras as unhas, portanto, e conseguimos, eu sei que isto é muito pouco, mas pelo menos é qualquer coisa. E outra coisa que acontece é, nós ao termos no grupo entidades como uma Santa Casa da Misericórdia e outras, também faz com que sejamos aqui para essas entidades um certo alerta de lhes dizer, olha, passa-se isto ou passa-se aquilo, vocês podem intervir, e como é que podem intervir? No fundo fazemos aqui um bocadinho a ponte entre questões que nos chegam e que podem ser eventualmente resolvidas por algumas entidades. Portanto, depois, gostávamos que, agora em novembro vamos fazer o Magusto. Todos os anos fazemos um Magusto comunitário. Tentamos sempre que a maior parte das pessoas venha e que se divirta um bocadinho e que esteja ali em comunidade. Também não é fácil, ou porque o novembro às vezes está a bom tempo, outras vezes está de chuva. Este ano vamos fazer na mesma o Magusto comunitário e, em princípio, vai ser aqui neste espaço, que também é um espaço de fácil acesso, tem transportes, vamos divulgar. Ou seja, tentamos ser aqui um grãozinho no meio da floresta do isolamento e da falta
de convivência entre as pessoas, não é? E de entreajuda. Às vezes, mais do que a convivência, é muito aquele sentido de entreajuda que podia haver mais relativamente a questões que muitas vezes sucedem e o outro está ao lado e nem se olha para ele. Portanto, agimos mais por aí. Achas que no teu percurso as competências que tu adquiriste, não mencionaste qual foi a tua profissão, antes de falarmos dos grupos comunitários, estão-te a ajudar neste grupo ou nem cruza uma coisa com a outra? Talvez um bocadinho. Eu fiz a minha formação em Direito e, portanto, os direitos, liberdades e garantias, a dignidade da pessoa humana são princípios básicos que toda a gente devia ter, mas as pessoas com alguma formação, como é o meu caso, devem ter estas questões mais esclarecidas e estarem no trabalho do dia-a-dia, não é? Eu também sou advogada e, portanto, tenho alguma... também não é muito... Não sou advogada há muito tempo, porque trabalhei também na área das tecnologias e daí que a questão da informação às vezes faz muita confusão, como nós temos tanta facilidade em fazer chegar a informação de uma forma tão rápida, e eu trabalhei muitos anos, quase a minha vida toda profissional, nestas áreas. Eu faz muita confusão como é que, por exemplo, as entidades públicas não fazem chegar a informação às pessoas também de uma forma tão rápida, porque existem tantos mecanismos para o fazer. E, portanto, há aqui as duas questões, a questão da formação e a questão Eu nunca trabalhei no setor público, sempre trabalhei no setor privado. E uma das coisas também que às vezes me faz assim, uma certa confusão são o tempo que as coisas levam, porque quando falamos no público as coisas têm aqui uma carga burocrática tão grande que não quer dizer que ela não exista e que não hajam regras, mas que por vezes as pessoas saem prejudicadas pelo facto de esperarem tanto tempo e das coisas serem tão difíceis, quando eu penso que se podia fazer as coisas de uma forma mais célere e que as pessoas aproveitassem mais e pudessem usufruir. Portanto, são aqui estas duas questões da formação e do meu percurso profissional que eu às vezes eu noto que as pessoas dizem, mas isso agora tem que passar por aqui e por ali. E eu digo, então, mas aquilo não pode ser feito assim? Não pode ser, pronto. É preciso que seja feito, mas eu, por mim, fazia isso muito mais rapidamente. E o grupo comunitário é um elemento facilitador e acelerador? O grupo comunitário acaba por ser, porque tem a vantagem de, por exemplo, falar com o Sr. Presidente da Junta. Uhum. Ele pode resolver ou não resolver, mas pelo menos ouve. E vai dizer, está bem, vamos ver se podemos fazer aqui. Temos, por exemplo, a questão do grupo dos transportes. Já tivemos reunião com o diretor da mobilidade da Câmara de Lisboa, vamos ter outras reuniões com o outro departamento que está agora em vias de se proporcionar. Portanto, isto é uma abertura para nós, provavelmente, chegarmos a alguns resultados. Ou seja, temos esta facilidade, apesar de sermos absolutamente informais, temos algumas portas abertas que podem ajudar a resolver algumas questões, sim. Ok. Há algum projeto assim ou alguma temática, falaste muito da mobilidade, entendo o porquê, olhando para a realidade da freguesia, não é? E apesar de estar em Lisboa, ter pessoas, que não têm acesso próximo da sua casa a um meio de transporte, é uma questão fulcral e aliás, é curioso, não é? Em termos de diagnóstico, mas já há assim uma temática, uma questão que achas muito relevante ou que te é particularmente importante para ti? Eu diria que haver uma maior interação entre aquilo que são as pessoas e as suas necessidades
e o poder público, uma maior aproximação, porque eu acho que acabam por estar ainda bastante desligados. Mas aí as pessoas também não são muito proativas, porque, por exemplo, existem as assembleias de freguesia que têm um espaço para o público, que é a abertura da Assembleia de Freguesia, é um espaço destinado à intervenção do público, e normalmente as pessoas não estão presentes, apesar de terem os seus problemas que podiam expor, não vão, não é? Não vão lá. Portanto, as pessoas, a sociedade civil não é ativa, não é proativa. Portanto, o português gosta muito de reclamar e dizer que está mal, e aquilo está mal, e aquilo também está mal, e o outro não fez, e o outro não fez, e o outro não sei o quê, mas o que é que cada um de nós já fez para mudar aquilo que está menos bem? E o que é que acontece? Às vezes nós estamos ali a lutar por certas coisas, certas questões que, se tivessem mais adesão das pessoas, os poderes com capacidade para resolução se calhar viam as coisas de outra maneira. E depois acabam às vezes por ser sempre os mesmos, e as pessoas vão ficando ficam numa atitude passiva e vão ficando à espera que alguém faça por elas. E eu gostava muito que houvesse, mas isso não, estas coisas não acontecem por estalar os dedos, não é? As pessoas têm que sentir que houvesse mais participação das pessoas e não fosse só o dizer mal por dizer mal, ou dizer, não, participar ativamente, saber onde é que vou à junta de freguesia, vou à Câmara Municipal, vou a outro sítio qualquer, vou trabalhar para que eu, o meu vizinho, a minha família tenham uma situação melhor. E isso nota-se também, por exemplo, na questão dos atos eleitorais, onde há sempre uma abstenção enorme. Não é? Porque muitas das pessoas, a sua vida se calhar podia ser melhor ou não, mas também ninguém sabe. Se as pessoas não vão votar, como é que sabem, não fizeram escolha nenhuma, não é? E isso, apesar de haver muita informação, lá está, de toda a gente ter acesso à informação, mas depois as pessoas não reagem. Não reagem. E isso é uma coisa que a mim me entristece um bocadinho, porque se houvesse mais proatividade das pessoas, eu acho que as coisas podiam ser um bocadinho diferentes. Mas como é que isto é quase um assunto cultural, não é? Que tu mencionas, ou de educação, ou não sei. É a cultura organizacional de uma determinada população ou de um determinado grupo, ou até nós todos como humanidade nesta época. Mas como é que se trabalha isto? Como que se altera? A famosa participação. Eu já coloquei a pergunta a outra pessoa aqui, porque até existem projetos nos quais às vezes revertemos a questão. Existe o projeto, existe a atividade e depois quem coordena ou monitoriza o projeto queixa-se de que não há participantes. Eu acho uma questão sensível, porque até questiona a própria pertinência da existência da atividade, não é? Ou, não sei, estar a dizer, mas a gente não quer participar, a gente não participa. De uma certa forma estou a reconhecer que aquilo que eu desenhei, o que eu pensei, idealizei, montei, não era pertinente para as pessoas. E não quer dizer que não tinha um valor intrínseco, mas se não há lá ninguém a participar, de facto esvazia o valor, não é? Então, como é que se trata esta questão? Não é fácil, porque as pessoas muitas vezes dizem, eu identifico-me completamente com isso. Mas isso não vai dar em nada. Não é? Há aqui uma descrença também. Porque é que nós vamos fazer isto, ou vamos ter aqui esta participação, se isso não vai dar em nada? Mas isso é à partida a colocar aqui
os pontos todos negativos à partida. Portanto, há aquele ditado que água mole em pedra dura, tanto dá até que fura. Portanto, não vai dar em nada, não. Há de dar alguma coisa. Portanto, por exemplo, nós quando apresentámos a petição na Assembleia Municipal, a Assembleia Municipal não é um órgão executivo, é um órgão deliberativo e, portanto, nós também não estávamos à espera que nos dissessem em sede da Assembleia Municipal, olha, todas as questões que os senhores puseram e isso aí vai ser resolvido para a semana. Não. Mas depois, com outros organismos, se me perguntar, ficaram muito entusiasmados? Não. E então vamos dizer assim, mas vamos desistir? Nós não vamos desistir. Temos que chegar a algum resultado, por mínimo que seja. Portanto, a questão é persistir. E muitas pessoas, não, se calhar porque têm a sua vida também já, de certa forma, complicada, ou sei lá, ou então não estão mesmo para isso. Porque dizem, porque é que nós vamos agora perder tempo? Podíamos estar a ir para a praia, ou ir para o cinema, ou ir não sei o quê, e estamos agora a perder o nosso tempo para fazer isso como já sabemos à partida que isso não vai dar em nada. Não é assim. Quer dizer, a questão aqui é que as pessoas se envolvam e que tirem um bocadinho do seu tempo para pensar um bocadinho nas questões e na questão que também afeta aos outros, porque nós não nos podemos fechar só na nossa caixa. Eu estou bem e, portanto, o outro está menos bem, mas é lá um problema dele, ele que se desenrasque. E eu acho que também a nossa sociedade também está um bocadinho assim, que é o egoísmo, eu não diria que é um egoísmo, em alguns casos até é, mas não é um egoísmo propositado, mas é no sentido de não vale a pena. Não vale a pena. Eu agora vou dar o exemplo do futebol. Mas o clube está a perder há não sei quantas semanas, ou lá como é que aquilo se chama. Mas a gente vai sempre lá para apoiar o clube. Há ali alguma esperança que aquilo ainda possa reverter. E se houvesse um empenho maior nestas questões, quer públicas, quer outras, as coisas tinham outro fim, tinham outros resultados. Ou se calhar a vitória não é o único valor daquilo, não é? A vitória não é o único valor daquilo. Há que alimentar, há que persistir e alimentar a esperança de que pode vir a ser melhor. Se calhar não é amanhã, nem daqui a 1 ano, a 2, a 3, a 5, mas há de ser melhor. E isto também dá um bocadinho de trabalho, ou seja, trabalho no sentido da pessoa pensar, de persistir, de estar, de se disponibilizar para estar eventualmente em reuniões, para ir falar com A, com B ou com C, para perceber os problemas. Mas a vida é assim, não é? Agora, de facto, não há muita colaboração. Isso é uma verdade. É uma verdade, porque as pessoas, algumas não estão para isso. Eu não estou aqui no meu canto, não tem nada a ver com, quer saber e tal. Outros dizem, eu até ia, mas aqui isso não vai dar em nada. Pronto. E depois vão-se demitindo, não é? Gradualmente, vão-se demitindo da sua responsabilidade cívica, do seu papel na própria sociedade. E isso é mau, porque aí os nossos políticos agradecem porque vão fazendo muitas vezes o que lhes dá na real gana e está tudo bem. E depois também dá asa a coisas que podem ser que surjam determinadas forças políticas complicadas, que depois vêm alguns que dizem isso agora vai aqui jogar e isso vai-lhe já sair, fica já com emprego, com casa, e as pessoas acreditam naquilo, porque, olha, se calhar é desta. Não. Cada um tem que fazer o seu trabalho e tem que perceber o que é que está bem e o que é que não está bem. E lutar e persistir. E há realmente eu não daria tanto uma demissão, eu diria mais um alheamento. As pessoas às vezes preferem aliar-se do que está à sua volta e andar lá na sua vidinha e pronto, e dá tudo bem. É assim. Na formalização dos projetos, e em particular quando dão lugar a financiamento com subsídio, etc.,
há métricas, não é? Há métricas quantitativas e depois há a avaliação quantitativa e qualitativa. Tipicamente é quantos alunos e quantas horas de formação foram implementadas e quantos alunos tiveram a receber a formação. Mas depois já a qualitativa é qual é o impacto que realmente teve essa formação sobre as pessoas e o seu percurso de vida. Muitas vezes temos muito mais dificuldade em medir porque não há seguimento no tempo, não é? Não, 3 anos depois é que era o momento para realmente ir lá para entender isto e muitas vezes, pronto, já estamos a fazer outra coisa e já não estamos a medir isto. Achas que destas duas lógicas nos grupos comunitários, achas que os grupos comunitários autoavaliam-se um bocadinho desta maneira ou vocês inventaram um modelo completamente diferente e estão alheios a estas lógicas, conscientemente ou inconscientemente? Talvez haja uma autoavaliação. Contam-se nas reuniões, nos eventos, Sim, etc. sim, talvez haja aqui a autoavaliação do trabalho do grupo enquanto desempenho, não é? É mais avaliação de desempenho, no que refere, nós estamos a ir bem por aqui, ou estamos a ir bem por ali, se calhar se fizéssemos de outra maneira era capaz de ser mais, fazer melhor, e não, portanto, a métrica é um bocadinho essa. A avaliação de desempenho, como é que estamos a ir por aqui, se fôssemos por ali, vamos abordar aquela entidade, ou vamos fazer aquele evento, ou vamos, por exemplo, agora na última reunião, um morador que é muito ativo, que é o Sr. José Fonseca, ele dizia muito bem, eu sozinho é que tive que andar a contatar as entidades para tirar os carros abandonados aqui da rua. Porque com certeza que ele bateu a várias portas, mas ele, por iniciativa dele, e eu acredito, porque ele é um senhor já com uma certa idade, mas muito ativo, houvessem muitos como ele, tive que andar aqui a tirar os carros da rua, sob pena, ainda por cima, parece que até foi ameaçado por eventual proprietário dos carros, assim, uma coisa que, sob o ponto de vista de segurança, até foi pôr a segurança dele em causa. E depois aquilo surgiu em jeito de crítica, porque ele dizia, nós vimos aqui às reuniões do grupo comunitário e falamos aqui que o A vai falar com a Junta, ou vai falar com a Câmara, ou vai falar com este, ou vai falar com aquele, mas depois não acontece nada. Então, no fundo, ele estava ali, e tive que ser eu, pela minha iniciativa, a contatar as entidades competentes para vir tirar os carros aqui, que estavam aqui há anos, abandonados na rua. Ou seja, por vezes as pessoas, porque ele dizia, o que nós conseguimos concretizar mais, de facto, são determinados eventos que nós programamos, que é o Magusto, o dia da... porque depende só de nós. Agora, quando depende de outras entidades, é sempre muito mais difícil, não é? E, portanto, o que é que nós tentamos fazer é que as entidades venham ao grupo, é colocar-lhes as questões, é eventualmente fazer pressão, e isso é uma forma é a tal avaliação de desempenho do grupo, enquanto que, no fundo, pressionar, falar com as entidades, pressionar para resolver. Este é o lema, trazer as entidades, olha, estão a ver, isto é verdade, aconteceu, está a acontecer, o que é que os senhores podem fazer aqui? Podem fazer, não podem fazer? E depois, lá está, demora tudo muito tempo, umas coisas demoram mais que outras, mas... e nós dizemos, olha, e se nós, por exemplo, uma que eu me estou a lembrar, fizemos um convite há cerca de 2 ou 3 meses, e ainda por acaso ainda não tivemos a presença deles, da Polícia Municipal, porque surgiram aí algumas questões relacionadas com a segurança e, portanto, nós queremos muito que a Polícia Municipal venha a uma das reuniões. Ainda não aconteceu, mas lá está, dissemos, olha, se calhar a Polícia Municipal devia vir às reuniões também para perceber o que é que se está aqui a passar. É mais isto. Tens um sonho para a Marvila e para a cidade de Lisboa? Podem ser 2 diferentes.
Eu acho que o meu sonho é o sonho, com certeza, das pessoas que moram na cidade de Lisboa e moram na freguesia de Marvila, que é poderem ter uma vida digna, poderem ter os serviços públicos que têm direito condignos também, que respondam às suas reais necessidades e que as pessoas precisem de ir trabalhar e tenham um transporte a tempo e horas, precisem que tenham uma casa digna, porque não é pelo facto de viverem numa habitação municipal que essa casa tem que ser menos digna que outra qualquer, portanto tenha condições de habitabilidade, não é? E muitas vezes não tem, e portanto que tenham a sua família e que os seus filhos tenham acesso ao ensino e que, portanto, tudo aquilo que é o básico dos básicos e que é consagrado constitucionalmente esteja presente na vida das pessoas. E depois que, de certa forma, tirando esta parte que é obrigatória, haver depois o acesso também à cultura, aos espaços verdes, à questão da mobilidade, de outra forma, a chamada mobilidade leve, portanto, tudo aquilo que depois vai complementar a vida das pessoas. E isso acho que é o básico numa comunidade, é que as pessoas tenham uma vida digna do seu acesso ao trabalho, ao ensino, à habitação, à educação, e que isso seja uma realidade, especialmente numa cidade como Lisboa, que é suposto, enquanto capital, ser o exemplo, não é? Em todas essas áreas para as pessoas que cá vivem. Tens uma referência que tu gostavas de partilhar com os espectadores, quer uma referência física, uma coisa para visitar, ou um site, ou uns livros que tu achas que são realmente pertinentes e gostas muito e gostavas de partilhar? Eu gostava que as pessoas se informassem mais e que pudessem, portanto, hoje em dia nós temos imensa informação, quer no site da Câmara Municipal, por exemplo, agora, e a propósito da habitação, está a surgir a questão das cooperativas. Portanto, as cooperativas, a seguir a 98, praticamente não tiveram grande atividade e agora, por acaso aqui em Marvila, houve muita dessa atividade cooperativa, ainda continua, mas e a Câmara de Lisboa tem muita informação no seu site e, portanto, que as pessoas se interessassem também pelaquela informação que é pública e que, por exemplo, a Marvila vai ter um projeto que é a Unidade de Execução de Marvila, que vai fazer um projeto gigante aqui, que vai ligar ao Beato, que vai ligar a esta zona ribeirinha e que esteve em consulta pública. Se nós perguntarmos às pessoas, a maior parte das pessoas, eu também não sei falar do projeto com detalhe, mas só saber que existe, eu acho que já era muito importante para as pessoas também se questionarem, não é? Pronto. Portanto, isto é um ponto essencial, é que as pessoas se informem, percebam o que é que está a acontecer no sítio onde vivem, na cidade onde vivem e no país. Portanto, que se informem. Depois, que se informem também, dentro da sua freguesia, o que é que existe, já que, não falando de Lisboa no seu conjunto, o que é que existe em termos de oferta. De oferta cultural, por exemplo. Nós temos um parceiro que é parceiro do Grupo Comunitário, que é o Teatro Meridional. O Teatro Meridional é aqui pertíssimo, as pessoas sabem o que é que quais são as peças, qual é a atividade que se passa no Teatro Meridional. Bom, nós no Grupo Comunitário também já tentámos que haja bilhetes menos onerosos para que as pessoas pudessem ir e tal, mas
as pessoas também têm que procurar isso, ou seja, tudo aquilo que nós queremos que aconteça e todas as referências que nós queremos que nós damos só são positivas se as pessoas aderirem e se o interesse das pessoas estiver para aí virado, como se costuma dizer, não é? E antes de ir para fora, eu acho que as pessoas têm que perceber o que é que se passa ao seu redor, aqui, no sítio onde vivem. E, portanto, eu diria que as pessoas se informassem do que é que se passa na sua freguesia e na sua cidade e que agarrassem nessa informação e utilizassem e que se informassem. Este é o meu lema, porque eu acho que é por aqui. E, portanto, eu nem vou dar nenhuma referência especial, mas a minha referência é que as pessoas se informem e que tenham conhecimento do que é que se passa aqui à sua volta e que ajam, acho que é muito, muito importante. É que nadamos no meio, já estamos rodeados de informação, não é? Não achas que há uma saturação, às vezes? Provavelmente, mas há pessoas que nem sequer, se calhar sabem, isto não é nenhuma crítica, mas sabem o que é que aconteceu à senhora não sei quantos, que é uma entidade qualquer que não sei lá, da televisão, que se calhar ou casou, ou que uma coisa dessas, e não sabem o que é que está a acontecer culturalmente na sua freguesia, portanto, na sua cidade. E há muitas coisas, não é? E isso é absolutamente fundamental. Ok. Ana Leal, no canal do Desenvolvimento Local, muito obrigado pelo teu contributo hoje. Obrigada.